Seja bem-vindo a mais um capítulo da série Bora pro Front. E esse tema aqui foi um tema que eu... Peraí que tem uma abelha. Acho que saiu. Esse tema aí foi uma coisa que me pegou durante muito tempo. Eu tive várias vezes que eu voltei pra mim, assim, eu tava com uma crise existencial. Passava-se um tempo e eu sentia um aperto aqui, ó, interno, de que algo faltava, de que eu não estava me encaixando. É o que alguns chamam de crise existencial, alguns chamam de não saber qual o caminho seguir. Alguns às vezes têm um problema de entender qual a carreira, eu não sei agora qual carreira que eu sigo. Algumas pessoas quebraram o seu negócio ou estão precisando encerrar a carreira delas e agora elas não sabem o caminho que seguir. Às vezes a pessoa talvez até está se aposentando e ela, cara, ela entra numa... Isso acontece também às vezes com um relacionamento, tá? Terminou um relacionamento e tal, e a pessoa tá entrando numa crise existencial. O que eu faço? Para onde eu vou? Qual é o sentido desse rolê aqui? Eu tive várias. Eu vou contar agora um pouco da história da última que eu tive. E eu não digo que não irá mais acontecer, mas foi uma grande virada de chave para mim. Já aproveita, cara, e se inscreve aí no canal, que essa série de vídeos aqui é sobre aprendizados pessoais. É um canal para quem quer crescer de verdade, para quem quer evoluir. Eu conto aqui coisas que eu experiencio na prática, coisas que eu penso, coisas que eu reflito. Esse canal aqui é realmente para quem quer ir pro front, para quem quer avançar a linha da sua vida, para quem quer melhorar. Final de 2023, eu cheguei no meu limite. Eu estava durante alguns anos empreendendo e em paralelo eu buscava a minha carreira de músico. Se não tem, você vai achar que a história de como eu fracassei na música. E teve outras várias coisas também. Por isso que eu te falo, que eu sei a dor e a ansiedade e a crise existencial como é na prática. O último show que eu fiz, que foi um dos únicos shows maiores, a gente fez, eu e mais dois artistas, e cara, foi um perrengue. Eu cheguei no limite, assim, onde eu estava estressado mentalmente, estressado financeiramente, e aquilo não ia para frente, não destravava. Não quero me enrolar muito nessa história, porque essa história vai ser contada ou já foi em outro capítulo. O fato é que chegou-se um momento onde eu disse: Jason, tu tem que encerrar esse ciclo. Só que a minha vida, a minha busca interna, ela estava muito vinculada a esse objetivo de vida, a essa carreira. Eu me lembro de uma vez um amigo meu me perguntar, numa caixinha de perguntas, ele disse assim: cara, como é que tu faz, como ter essa motivação, essa disciplina assim que tu tem? Porque ele sabia um pouco dos meus bastidores, ele sabia que eu acordava cedo, eu escrevia, daí depois eu atendia meus clientes na minha loja, em paralelo a isso eu corria atrás, às vezes tinha que sair para gravar e não sei o que, gravar vídeo, conteúdo da loja, conteúdo para mim na música, e investir, fazer clipe e tal, e lançar tudo sozinho, e o caramba 4, isso foi até antes da ascensão da inteligência artificial, então até foi ali finalzinho de 2023, né? Então foi um período de 2023 para trás onde quem escrevia, o compositor, ele tinha que lenhar muito a imaginação na caneta, imergir muito, então todo esse processo criativo. E ele me perguntou isso e eu disse para ele assim: torne-se obcecado
por alguma coisa, é só isso. Tu talvez já tenha visto isso, e essa obsessão eu tinha por isso, e essa obsessão por essa carreira me movia de uma maneira muito forte. Fazia eu empreender, ir atrás, correr e querer mais, fazia eu buscar, fazia eu ter o que eu achava que eu tinha uma disciplina, mas ainda não era o que eu tenho hoje. E aí eu precisei romper isso. Agora você imagina, todo o rumo da minha vida estava direcionada para aquilo. A expectativa, a construção da minha vida estava para aquilo. Eu empreendia com a minha loja para conseguir investir ali na carreira da música e ali eu poder. Aquilo era o plano A. Sabe o que muitos falam sobre queimar os barcos, não ter o plano B, não sei o que? Era quase isso, cara. Era o meu all-in. Era o meu. E aí eu precisei quebrar isso. Chegou um momento, como eu falei, como você vai ver a história, eu cheguei num estresse total e eu tive que encerrar isso. Se eu vou dar uma pausa por um tempo indeterminado. E já faz quase 3 anos que eu não voltei mais. Talvez tenha sido uma das melhores coisas que eu tenha feito na vida. Beleza. Só que quando eu disse, ok, eu vou encerrar isso, eu entrei numa espécie de depressão silenciosa, cara. Eu tinha minha rotininha ali, assim, de treinar. Eu já tinha conhecido a minha esposa, não fazia muito tempo, né? Nós estávamos ali namorando. Eu tinha a minha loja. Eu já não estava mais tão louco na correria, porque eu já tinha um vendedor para me ajudar. E aí eu entro nessa coisa, assim, imagina aquela cena assim, você tá deitado na cama, respira fundo e você diz, cara, e agora? Era como se não tivesse um sentido aquilo que eu tô fazendo, beleza? Eu acordo de manhã, eu faço minhas coisas, atendo meus clientes, eu sabia que eu ajudava os clientes e tal, mas pagava minhas contas, eu não tava bem financeiramente, mas eu também não estava devendo para ninguém. Tava como quase todo mundo, sempre no 0 a 0, mas eu também não tava, tipo, tava de boa. Beleza, eu pago minhas contas, eu moro sozinho, naquele tempo eu ainda morava sozinho, pago minhas contas, moro sozinho, cuido aqui mais ou menos da minha alimentação, dos hábitos legais que eu sempre valorizei. Mas e agora, cara? Eu vou ser um cara comum, eu vou ser um cara o cara que só tentou e o cara que para nisso? Começava a me vir um monte de coisa na cabeça e a sensação era qual? Volte pra cena, imagina tu, puf, deita na cama. Qual o sentido? Qual o sentido? E aí, quando eu quebrei, eu saí disso, eu fiquei um bom tempo nisso. Eu fiquei um bom tempo assim num silêncio. Parei de gravar aquele monte de vídeo, stories e coisas pra música. Aquilo de uma maneira também me fez bem, porque eu estava sempre muito acelerado. Eu dei uma desacelerada, só que quando a gente desacelera, a gente se encontra com a gente mesmo. E quando a gente está sem esse rumo, a gente começa a se questionar e vem essa sensação, cara. Eu não sei se chega, para algumas pessoas chega a ser um tipo de depressão, mas é como se fosse uma leve depressão, do tipo, eu estou vivendo, eu estou fazendo as coisas aqui, mas eu estou sem aquele brilho, eu estou sem aquela, sabe aquela felicidade tranquila que se estende, que tu tá bem, tu tem um porquê das coisas. Aí eu entrei nisso. E eu fiquei um bom tempo nisso. Fiquei um bom tempo nisso. Então quando eu te falo que eu sei o que é isso, eu sei. Eu sei, cada pessoa tem a sua.
Às vezes é com carreira, às vezes é com relacionamento, às vezes é com negócios. E aí, cara, como é que eu fui saindo disso? Eu comecei a entender e eu comecei a aceitar que o que eu precisava, o que eu buscava na verdade, não era a satisfação com uma carreira em si, ou com um relacionamento em si, ou com... Eu entendi que o que eu buscava na verdade era estilo de vida. Eu entendi que muito do que eu buscava na música era o quê? Era ter um pouco mais de liberdade, talvez geográfica, era trabalhar mais com a parte assim de criação, menos burocrática. Eu queria fugir um pouco também das responsabilidades burocráticas, eu sou uma pessoa que tinha essa veia mais artística. Então, eu entendi que o que eu queria era mais liberdade financeira, eu queria não ficar preso no mesmo lugar, eu queria ter um pouco dessa liberdade de tempo e de alguma maneira, como também eu gostava dessa parte da criação, de escrever as músicas ali, de alguma maneira eu aloquei essas minhas coisas achando que a música iria resolver isso para mim. Então, a primeira coisa que me fez conseguir ir superando essa crise existencial foi aceitar que, independente do trabalho, independente do negócio, independente do lugar que eu estivesse, o que eu precisava era do meu estilo de vida. Que hoje, não sei se você acompanha ou não, mas ele é muito baseado, cara, em coisas simples, porém que me fazem bem, os treinos, alimentação saudável, tirar o tempo com a família, tirar o tempo para estudar, para ler. Eu queria um estilo de vida. Eu queria construir um estilo de vida, independente da carreira que eu estivesse, eu queria a longo prazo construir um estilo de vida com mais tempo livre. Então essa foi a primeira coisa. Muito difícil, porque às vezes a gente se imagina em uma carreira específica, aquele sonho que às vezes você tem, é muito difícil você aceitar isso. Esse foi o primeiro ponto, cara. Entender que não era... Entenda que eu posso ter o mesmo estilo de vida com mais carreiras, entendeu? Às vezes o cara é gerente de alguma coisa, fora de hora ele treina, ele faz isso, ele faz aquilo, ele consegue sair no final de semana. Às vezes o cara talvez até é autônomo, mas ele também consegue fazer essas coisas, ele também consegue. O estilo de vida é como é a sua vida além daquilo que só você faz para ganhar dinheiro, certo? Ou como você leva a sua vida. Você pode ter um estilo de vida saudável, sendo CLT, sendo empreendedor, sendo, enfim, sendo músico ou sendo empresário, sendo professor ou sendo pedreiro. Você pode ter um estilo de vida saudável, tá? Então eu entendi que é o estilo de vida, cara. O segundo ponto foi sim me conectar com Deus e jogar nas mãos de Deus o seguinte: Senhor, é o seguinte, Senhor. Eu quero ser útil para as pessoas, eu quero fazer algo bom para as pessoas. Durante muito tempo eu sabia que eu tinha que fazer algo bom para as pessoas, mas durante muito tempo eu olhava para o meu umbigo e eu queria o que eu queria. Eu queria fazer, eu queria ter sucesso com o que eu queria, que era a música. Então, Senhor, Deus, eu quero fazer algo bom para as pessoas, sem ansiedade, sem pressão, algo que seja bom para as pessoas. Me mostre o que é. Tive essa conexão, só que nunca é de um dia para o outro. Nunca isso se cura de um dia para o outro. Isso também levou um tempo. Eu também fiquei um bom período nesse tempo. E eu ainda tenho contato e quero ter para o resto da vida. Me conectava com Deus e ainda me conecto e sempre peço. É o seguinte, Senhor, se não for para fazer isso aqui, para eu fazer isso aqui, me dê um sinal, me mostre, porque eu quero fazer algo bom. Se não for, eu até peço, se não for para fazer esse canal, que eu não faça. Estou fazendo por um tempo aqui, mas se eu sentir, cara, que não é isso aqui, não.
Eu não vou seguir por ego ou porque, nossa, eu queria ser um youtuber, eu queria ser um cara que trabalha com marketing digital e tem toda a liberdade de tempo, não sei o que, como vende nos cursos. Se não for para fazer isso, eu não vou fazer. Então, conseguir tirar o teu umbiguinho da jogada. Isso também foi muito difícil, tá? Isso também foi muito difícil. Então, aceitar que o estilo de vida não depende, às vezes, de uma carreira, às vezes, numa outra carreira, às vezes, num outro trabalho comum. Se o teu estilo de vida estiver bem, você vai se sentir mais feliz do que naquela tua carreira dos sonhos, sendo que naquela tua carreira dos sonhos tu tinha um estilo de vida ruim. Acho que até já falei num outro vídeo, imagina a mulher que sonhava desde pequena em ser aeromoça, e aí ela começou a ser aeromoça e daqui a pouco, cara, ela nunca consegue estar com a família, ela nunca consegue ter uma rotina que ela gostaria. Não sei como é que é a vida de uma aeromoça, só imagino que ela esteja viajando diariamente. E aí aquele sonho dela faz com que ela tenha um estilo de vida diferente do que o estilo de vida que faz bem para ela. Entendeu? Então foi quebrar isso. O segundo passo foi ter sim essa conexão com Deus. E o terceiro ponto que você vai ver ao longo da sua vida, que o ser humano, ele sempre busca algo, cara. Ele sempre busca estar crescendo em algo, isso é normal, ele busca estar evoluindo em algo. Então, quando foi tirado aquela coisa da música de mim, quando eu precisei tirar de mim, que eu vi que estava me fazendo mal demais, eu não estava tendo algo para buscar. Eu não tinha assim, cara, agora eu tenho que crescer a minha empresa? Não. Agora eu tenho que... O que eu tenho que construir? O que eu vou fazer? Eu não tinha eu não via o degrau à frente, eu não via nenhum degrau à frente. E isso, cara, quando você não vê progresso, isso começa a te deixar nessa espécie de depressão, nessa espécie de não tem sentido. Não tem sentido. Quando você não tem nenhuma área da vida que você está progredindo, você começa a entrar nisso, cara. Aí que você cai em vícios, aí você cai em hábitos ruins, aí você cai nisso que você acha que é uma depressão, aí você cai nisso que você acha que é uma eterna crise existencial. Aí você cai naquela bipolaridade que um dia você tá bem, no outro tu tá com aquele aperto no peito e a emoção tu sente, cara, a emoção tu sente doer internamente. Então quando você não tem algo que você está buscando, e não precisa ser coisas extremamente grandes, você pode ter sim coisas grandes, mas você também pode ter pequenas coisas pequenas que você esteja buscando progredir. Você talvez não precise querer ser um fisiculturista, mas talvez você esteja querendo perder 1 quilo. Talvez você não esteja querendo ser o próximo bilionário, mas talvez o fato de você conseguir chegar a 10 mil reais para o seu fundo de reserva de emergência, pequenas coisas, tem assim grandes, tem assim que pode ter, cara, vai lá, o preço é o mesmo, tu ter metas grandes ou pequenas, mas também coloque algumas coisas menores. Então esse sentimento de progressão na sua vida, de estar progredindo, ele te faz sentir vivo. E isso tu encontra em estudo. Ai, Jesus, mas eu tô com X idade, eu não quero fazer uma faculdade, não tenho mais como fazer faculdade. Você não entendeu nada, né? Aprender continuamente pode ser quase de graça. Um livro é 30 reais. A internet é quase de graça, né? Então, estar em evolução, estar aprendendo, estar progredindo no que você está estudando, começar a colocar alguma coisa em prática, pode ser algo que você goste mais simples, como até cozinhar. Eu não gosto de cozinhar, mas a pessoa que ela gosta de cozinhar, ela fez o primeiro bolo e não deu certo. Aí ela foi ali, ela pesquisou, ela viu de novo como as pessoas fazem, e ela viu um outro detalhe que tinha que deixar a bandeja untada, não sei o que. Aí ela foi lá e fez de novo, puf, agora deu certo. Tá vendo como uma coisa simples? É um bolo, só que primeiro o bolo deu errado e depois ela fez e ela progrediu, sacou? E depois os outros bolos ficaram melhor ainda, daqui a pouco ela
fez meio que a receita dela, que ela botou uns ingredientes diferentes e aí ela acertou e ela tem esse sentimento de progredir. Então, quando você não tem coisas assim na sua vida, você fica numa espécie de depressão. O excesso de informação na tua cabeça também te traz isso, também te traz esse aperto no peito, essa coisa de achar que tu não está progredindo. Essa mania de começar uma coisa e não terminar também faz isso com a tua vida. Por isso que eu sempre falo aqui para você, cara, tem o protocolo Foco Blindado, que é para você se livrar de distrações, conseguir ter foco, se livrar de hábitos ruins, de vícios ruins e conseguir ter foco na sua vida, conseguir ter mais sustentação da sua atenção. O link está aqui embaixo, não vacila, entra, é rápido de fazer, prático, fácil de entender, aulas curtas. Então, esse excesso também das informações fazem com que você, às vezes, se sinta perdido. Beleza, pessoal? Eu espero que esse vídeo aqui, ele tenha te ajudado. Acredite, eu sei o que é na prática. Eu vinha nesse lugar aqui que eu tô. Esse lugar que eu tô aqui é um pouco mais para os fundos da casa dos meus pais. E anos atrás eu vinha assim para cá, eu vinha para refletir, eu sentava aqui na mesa das pedras aí que eu faço uns vídeos, eu sentava, eu tava no trabalho às vezes que não gostava, eu tava, tá, e agora o que eu vou fazer? Eu tive várias fases assim. Antes de começar a empreender, eu tive fases assim quando eu percebi que eu teria que desistir da carreira de atleta. Eu tive fases assim na música, eu tive outras fases onde eu estava num trabalho e eu achava que ali eu não ia para frente, eu estava meio estagnado. Eu tive várias. Eu vim aqui, cara, às vezes eu vim aqui e quando eu comecei a empreender ali na pandemia também eu tive várias quebras, eu oscilava muito emocionalmente, isso há 6 anos atrás, mais ou menos aí 6 anos atrás eu vim aqui, cara. Eu sentava, eu pensava, eu refletia, eu conversava com amigos e eu vinha e voltava nisso. E acredite, isso que eu te contei hoje foi algo que realmente mudou assim para mim. Pode ser que isso venha a acontecer. Eu sempre falo que a gente não fica 100% pleno, mas isso realmente mudou essa base que eu tenho hoje, essa tranquilidade que eu tenho hoje. E eu sei que se eu parar de fazer esse canal aqui, eu vou estar fazendo talvez outra coisa e talvez esse aqui é o começo, talvez isso aqui não seja a última coisa que eu faça. Então, tudo isso que eu te falei nesse vídeo foi de alguém que realmente viveu e, cara, assim, eu realmente sei o que é estar muito ansioso. Eu realmente sei o que é estar apreensivo com esse aperto no peito e tu parecer que, cara, sei lá, o mundo não tem mais sentido, o mundo tá acabando pra ti. Então, manda esse vídeo aí pra pessoa que tu sabe que talvez esteja assim. Coloque isso em prática, se tu precisar, volta e repete esse vídeo e dá uma refletida sobre essas coisas que eu te falei, porque realmente pra mim fez a diferença. Combinado? Até o próximo vídeo dessa série. Não deixa de se inscrever e bora pro front.